Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de revisões aqui, certo? Então vamos lá. Na aula passada, na aula anterior, nós falamos sobre o sujeito indeterminado e eu mostrei a vocês duas formas de vocês encontrarem o sujeito indeterminado. Quando os verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural, ou quando os verbos estão conjugados na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então é muito fácil de vocês encontrarem dentro das orações o sujeito indeterminado. E hoje nós vamos revisar o nosso conteúdo oração sem sujeito, que está na página 226, certo? Então, é muito simples vocês encontrarem as orações sem sujeito. De que forma? Então, vamos lá. Vamos tentar resumir e vocês compreenderem como que se encontra e qual a diferença do sujeito indeterminado para o sujeito, oração sem sujeito, certo? Então, vamos lá. Dentro das conjugações verbais, como vocês já estudaram, né? Frequentemente esse período, falando dos verbos, da desinência verbal, nós temos os verbos pessoais que indicam a pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Também temos a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Então, todas as conjugações, como vocês sabem, como nós conjugamos em sala, alguns verbos, por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Percebam que para cada conjugação de cada pessoa indica uma pessoa do discurso, um pronome pessoal do caso reto. E como vocês sabem, os verbos pessoais, eles indicam pessoas, como o próprio nome já fala, verbo pessoal, está relacionado a pessoas. E dentro das orações sem sujeito, para facilitar a vida de vocês, nós temos os verbos impessoais. Professora, que verbos impessoais são esses? São os que não indicam nenhuma pessoa do discurso. São os famosos estados naturais, atmosféricos da Terra. Chover, trovejar, nevar, gear. Esses fenômenos naturais, eles não indicam nenhuma pessoa do discurso. São chamados de verbos impessoais. E quando vocês observarem orações com os verbos impessoais, logo será uma oração sem sujeito. Nós temos aqui alguns exemplos. Vamos lá. Na página, começa a se falar, né, sobre a oração sem sujeito na página 226, onde nós encontramos a diferença que ele mostra, né, na questão do desinencial elíptico, quando ele não está explícito na frase, mas que ele existe, e isso nós conseguimos detectar através da desinência verbal. Vamos logo na página 227, nosso primeiro exemplo. Trabalhamos juntos desde 2005. Trabalhamos. Vamos conjugar o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles ou elas trabalham. Então, quando eu digo trabalhamos juntos, qual a pessoa do discurso? Primeira pessoa do plural, nós. Só que o nós, ele não está explícito na frase. Como que nós conseguimos encontrar esse sujeito? Nós sabemos que ele existe, mas que ele está guardadinho. Chamamos de sujeito desinencial, porque nós conseguimos encontrar através da desinência verbal. Então, não é que ele não exista, ele existe, ele só está implícito, ele não está explícito, certo? E já os verbos impessoais, nós temos aqui. Assim, por apresentar sujeito, o verbo trabalhar também é pessoal. Mesmo que o sujeito não esteja explícito na frase, ele esteja implícito, mas ele existe, certo? Por outro lado, existem verbos que empregamos literalmente, não admitem sujeito. Por isso são chamados de impessoais.
Esse in não significa, né? Significa que não indica nenhuma pessoa do discurso. Então, somos verbos impessoais que não indicam pessoas. Aí temos lá, choveu ontem. Nesse caso, nenhum termo disponível na nossa língua poderia ocupar a função de sujeito nesse enunciado. Assim, o sujeito do verbo chover não é indeterminado, ele simplesmente não existe. Isso acontece com os verbos impessoais, que ficam sempre na terceira pessoa do singular, ele. Veja alguns exemplos de verbos impessoais. Então, vocês vão ver, como eu acabei de falar, os fenômenos atmosféricos, cósmicos, chover, trovejar, relampear, nevar, ventar, gear, são verbos impessoais. Então, quando vocês observarem orações onde o verbo, né, seja impessoal, nós temos uma oração sem sujeito. Aí tem outras formas também de encontrar orações sem sujeito. Exemplo, haver e ser em orações equivalentes às construídas como existir. Há bons restaurantes aqui. Vocês podem fazer a troca, né, se por um acaso estiverem com dúvidas. Há bons restaurantes aqui, existem bons restaurantes aqui. Então, essa frase também não indica, né, nenhuma pessoa do discurso, do verbo existir, o ar do verbo existir. Então, nós temos uma oração também sem sujeito. Era uma verdadeira multidão. Era uma verdadeira multidão. Não tem como eu indicar quem é a pessoa do discurso. Passado. Também nós temos uma oração sem sujeito. Haver, ter, fazer e ser nas indicações de tempo. Então, quando esses verbos eles indicarem tempo, também temos oração sem sujeito. Exemplo, faz 20 anos que estamos juntos. Há 20 anos estamos juntos. Era 4 horas da tarde. Então, percebam que esses verbos aqui indicando tempo, há 20 anos, era 4 horas, são 4 horas, eles não indicam nenhuma pessoa do discurso. Também temos oração sem sujeito, certo? E passar mais de exprimido de tempo. Passava das 4 da manhã. Então, vocês já sabem, o verbo existir, o verbo ter, fazer e ser, né, indicando tempo. E passar mais de, também indicando tempo, são exemplos de orações sem sujeitos. Então, esses verbos impessoais, os fenômenos atmosféricos naturais da natureza, eles são impessoais, e esses exemplos de ser, fazer, existir, e com uma ideia de tempo, também não existe, né, sujeito, então oração sem sujeito. É muito simples de vocês conseguirem detectar dentro da oração quando for oração sem sujeito, quando o verbo for impessoal, quando ele não indicar nenhuma pessoa do discurso, certo? E o nosso próximo assunto é a concordância verbal. Também trabalhamos bem mastigado, né? Concordância verbal. O que significa a concordância verbal na página 240? Concordância verbal é quando você concorda o verbo com o sujeito, certo? Se esse meu verbo, se o meu sujeito estiver, né, no singular masculino, o meu verbo terá que concordar em gênero e número com o meu sujeito. Então, isso é concordância verbal. Nós temos aqui um exemplo. O primeiro exemplo da página 241. Maria e Maria minhas filhas gêmeas. Então, quando eu digo que esse está um verbo ser, né? Um verbo ser ou estar no singular. Então, percebam que Maria e Maria são elas duas. Então, o verbo tem que concordar em gênero e número. São minhas filhas gêmeas, porque eu estou falando das duas. Eu e Lucas, vamos colocar, eu e Luca irmãos. Então, não teria como, né, eu colocar irmãos, por quê? Porque o meu verbo não está concordando com o meu sujeito. Se o meu sujeito é composto,
notoriamente, necessariamente, o meu verbo terá que também estar, né, no plural, para acompanhar, para concordar com o meu sujeito. No caso, eu e Luca, da nós somos irmãos. A violência e o desemprego, eles dois, né, eles, sérios problemas. Então, está no singular, então não está concordando com o meu sujeito. Como eu tenho a violência e o desemprego, eles são sérios problemas. Então, resumidamente, para vocês sabem que tem as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira do singular, nós temos a primeira, a segunda e a terceira do plural, e que essas pessoas, elas vão ter, né, um verbo para concordar em gênero e número. Então percebam, quando vocês tiverem sujeito simples, apenas um sujeito, esse verbo terá que concordar. Quando vocês terão verbos, né, sujeitos compostos, no caso sujeito composto, né, porque o composto já está falando, é mais de 1, 2, 3 e assim por diante. Então o meu verbo terá que concordar com o meu sujeito composto, certo? Então a concordância verbal, ela é muito simples, é você apenas concordar verbo e sujeito. Verbo, né, com o sujeito da oração. Beleza? Certo? Então, eu creio que a nossa prova não será difícil, né, dentro do conteúdo estudado. Espero que vocês assistam, né, os vídeos, os que estão em sala, os que estão em casa, para poderem fazer uma boa prova, certo? E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de todos. Uma ótima tarde de quarta-feira, abençoada a todos. Tchau, tchau, bons estudos. Leiam, por favor, com cuidado os exemplos, para vocês não terem dúvidas, né, no dia da avaliação, certo? Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Beijos. Bons estudos.